Meu irmão, vamos recordar, né? Hoje o nosso assunto, pode pôr de volta lá. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui, tá? Ainda que vai entrar um pouco de outros assuntos, mas em geral, confie em Deus quando Ele, Deus, parece que não está ali. Confie em Deus quando Deus parece que está ausente, quando você acha que você foi deixado. Aquele sentimento de abandono das coisas que parece que não se resolvem nunca. Olha, continue confiando em Deus, porque Deus, Ele está ali. Quando a gente fala de recordar, é que Paulo desceu para adorar em Jerusalém e acabou preso. Ele acabou preso, teve que ser transferido da cidade de Jerusalém para Cesareia, e mesmo em Cesareia os judeus insistiram que ele fosse levado para Jerusalém, julgado, para eles poderem matar ele lá. Na verdade, os judeus queriam assassiná-lo traiçoeiramente. E o que a gente viu a semana passada foi isso, né? Aquele advogado falando de Paulo. O nosso assunto da semana passada é como você é visto por lentes alheias. Foi isso que nós falamos. Eles elogiam uma pessoa bandida, como era o Félix, tá? Uma pessoa má. Eles chamam Paulo de peste, né? Peste, etc, etc. E eles olham para eles mesmos e se vê assim pessoas muito justas. E falam, olha, nós queremos só fazer justiça diante da nossa lei. E era mentira, eles não colocaram Paulo para ser julgado. Eles pegaram Paulo, tiraram do templo, jogaram para fora e estavam linchando Paulo. Mas ali na frente do rei, não, a gente queria julgar ele conforme a nossa lei. Então, irmãos, mais importante como as pessoas te veem, ou como você se vê, é como Deus te vê. É como Deus te vê. E hoje, nós vamos falar desse assunto, né? Confie em Deus quando Ele parece estar ausente. O advogado falou, Paulo falou, né? E a gente viu assim que agora o rei tem que tomar uma decisão, né? O governador, ele está lá como autoridade. E ele tem que tomar uma decisão, eu solto Paulo ou eu continuo com Paulo preso? Ou eu solto ou eu realmente prendo, né? E se eu prender, eu tenho que mandar ele para onde? Lá para Jerusalém? Como é que eu vou fazer? Ele tem que dar um veredito. Agora, irmãos, a demanda dos judeus não é que ele continuasse preso, porque preso ele já estava. A demanda dos judeus era uma só. Olha, pega o Paulo, governador, vamos levar ele para Jerusalém, porque quando ele chega lá, nós vamos julgar ele conforme a nossa lei. Era esse o desejo dos judeus. Mas a Bíblia, insistentemente, ela diz, eles queriam fazer isso, porque já tinha tudo armado. Eles iam matar Paulo no meio do caminho. Eles iam assassinar o apóstolo Paulo no meio do caminho. A intenção era matar, era dar morte para o apóstolo Paulo, né? Agora, como Paulo se defendeu? Ele falou que ele não era culpado e disse uma coisa importante, olha, aquelas pessoas que me viram no templo fazendo isso, elas não estão aqui para dizer isso. E aquelas pessoas que estão falando isso, esses homens aí, eles não podem provar nada daquilo que eles estão dizendo, e não podiam mesmo. Então Paulo não estava errado em dizer, olha, cadê a prova quanto a isso aí? E não tinha mesmo, meus irmãos. E qual foi a decisão do Félix? A decisão do Félix, olha aqui, que a gente acabou de ler, no versículo 22, Félix, havendo ouvido os dois lados, né, ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou o centurião que guardasse em prisão, tratando com brandura, para que nenhum dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Versículo 27, passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pôncio Festo, e querendo Félix comprazer os judeus, deixou Paulo preso. Então, qual que foi a decisão do Félix? A decisão dele foi nenhuma. Como assim, pastor? Nenhuma.
Ele continuou não fazendo nada. Mas ele já ouviu os dois lados? Ele já ouviu os dois lados. Na verdade, o próprio Lísias, que era uma pessoa que tinha autoridade real, que era o tribuno, que era aquele que realmente também podia fazer justiça, ele passou por uma ossada maior, porque Paulo era um cidadão romano, mas ele já tinha dado a sentença. Ele escreveu uma carta para o Félix: olha, eu não achei nenhuma culpa, eu não achei nenhum crime nele que fosse digno de prisão ou de morte. Então, o Lísias já tinha dito: olha, esse homem não pode ficar nem preso e nem pode ser morto. Ele escreveu isso, ele falou lá. Está aqui, meus irmãos, o que foi dito, capítulo 23 e versículo 29. Você pode ler: nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Está aí, capítulo 23 e versículo 29. Então, na verdade, o que está acontecendo? O Paulo está preso agora, não é por causa dos judeus. O Paulo, ele está preso agora porque politicamente interessa a prisão do apóstolo Paulo. É a conveniência, meus irmãos, dos políticos. E não tem lado não, tá? Estou falando do geral. Não é de direita, nem da esquerda, nem do A, nem do B. Estou falando de político em geral. Félix é um exemplo clássico de político. Ele conseguiu o cargo por apadrinhamento. Um sacerdote ajudou ele a chegar no posto que ele chegou, e depois ele matou o sacerdote. É assim, né? Nunca tem um lado definido. Político é assim. Ele abraça aquele outro, não tem um lado. Tá, né? Só faz aquilo que dá alguma vantagem. E por isso, ele é um corrupto por carteirinha. Pastor, o senhor está falando que o Félix é um corrupto por carteirinha? Estou falando. Por que o senhor está falando? Porque a Bíblia está falando. Aqui no capítulo 24, versículo 27, passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pôncio Festo. Querendo Félix alegrar os judeus, deixou Paulo preso. E agora, o mais interessante está no versículo 23, né? Veja lá, não é nem no versículo 23, meus irmãos, né? Vou achar aqui o versículo aqui, tá? Versículo 26, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse. Está vendo só? Então aqui o que a gente tem? A gente tem a conveniência dos políticos, né? Esse comportamento. Ele trata o Paulo com brandura? Trata, mas ele quer dinheiro, ele quer vantagem, ele quer alguma coisa, algum benefício em troca. Tem que fazer essa ponte aqui? Tem. Quem que vai fazer? Uma empreiteira. Qual que ganha? O que a minha família vai ter de vantagem se eu liberar isso aí? Sempre a família dos políticos, e seja de A ou de B, sempre privilegiado. Então, irmãos, o Félix é um exemplo de política. Política geral. Que na maioria das vezes é só corrupção. Olha, isso é clássico. Espera receber alguma vantagem, versículo 26, suborno. Tenta agradar a maioria, não o lado certo, engaveta a questão e deixa o problema para o seu sucessor. Vai engavetando, deixa para o outro, ninguém resolve nada. Sabe, irmãos, a gente tem que ter o temor de Deus e entender que as coisas são assim mesmo e não vão mudar. Você não vai mudar nada. Só ore a Deus para que se um dia você se tornar um político, você não seja como eles. Mas provavelmente você acaba entrando no caminho e fica do mesmo jeito, tá? Então o meu conselho é orar e fazer o quê? Agora, a importância da política. A política é importante? É claro que é importante. Tudo que acontece na escola, na educação, na saúde, tudo é política. Sempre tem alguém que vai cuidar daquele negócio. Então, a política é importante? É claro que é importante. Ninguém está falando que não é importante.
Então a tua vida, né, nesse mundo, recebe a influência dos políticos, tá? E tem o exemplo dos israelitas. Olha o exemplo dos israelitas. Quando o faraó gostava de Israel, tudo ia bom para os israelitas. Vai morar no melhor lugar do país. Quando o faraó que sobe não gosta dos israelitas, escraviza eles e manda matar as criancinhas. Então, irmãos, a política tem essa importância, sim, tá? Tem essa importância, influencia, né? E o papel do crente é orar. A Bíblia ensina você a orar pelo rei. Hoje, 7 horas da noite, quando você chegar aqui no culto, você já vai saber quem é o presidente. E vai ser tolice da sua parte se você falar, eu não gostei. Como assim, pastor? É porque a Bíblia diz que toda a autoridade foi posta por Deus. Meus irmãos, eu assim, torci muito contra candidatos que eu não votei, e depois, no outro dia, como um cristão, eu tenho que orar para ele, para que Deus abençoe a vida dele. Porque se Deus abençoar a vida do presidente, seja ele de A ou de B, vai me beneficiar. Eu não posso orar ou pensar, olha, Senhor, castiga esse homem, mas se castigar ele, vai me castigar também. Castiga essa mulher, mas se castigar ela, vai castigar eu também. É por isso que a Bíblia ensina a gente a orar. Você ora, eu não sei o que vai acontecer hoje. Eu não sei, você tem o seu candidato, amém, eu tenho o meu também, amém para mim também. Só que eu quero que você entenda que Deus, meus irmãos, Ele é soberano. Se Ele quiser que aquele outro candidato, o A ou o B ganha, vai ser assim, é a vontade de Deus. No outro dia você tem que estar orando, orai pelo rei. Então qual que é o papel do crente? Orar. Se um dia você entrar na política, seja como Daniel. Expliquei para as crianças hoje ali na classe. O Daniel passou por um monte de rei, no mínimo por 5. Já pensou? Você passar por 5 reis, não é governador que dura 4 anos, não. O rei é até a morte. Então ele passou por um monte, sabe? Nabucodonosor, Nabonido, Belsazar, Ciro, Dario o Grande. Ele passou por no mínimo 5 reis. E todos os reis, ele orava por todos os reis. Ele amava todos os reis e ele orava por todos os reis. É por isso que ele foi abençoado no partido, como é que a gente falou lá? O PN, Partido do Nabucodonosor. Ele foi abençoado. Depois, o PCD, o Partido do Ciro e do Dario. Ele também foi abençoado, do Ciro e do Dario. Sabe por quê? Porque ele entregou todas as coisas nas mãos do Senhor. Ele orou pelo rei que matou o pai dele, os tios dele, os parentes dele, os primos dele. Ele orou, falou, Nabucodonosor, se arrepende dos seus pecados. Então, e você? O que você vai fazer às 7 horas da noite hoje? Ore. Quem quer que seja. Para Senhor, seja feita a tua vontade. Aí você tem paz. Você não vai ficar triste. Ah, pastor, um pouquinho triste eu posso ficar? Claro que você vai ficar. É que nem jogo de futebol, né? Mas aí você tem que entender que é a vontade de Deus, né? E pronto. Agora, o tratamento humano que o Paulo recebeu. Paulo, ele foi bem tratado na cadeia, né? Aqui no versículo 23, o rei mandou tratar ele com brandura, que a ninguém dos seus proibisse servir, né? Agora, esse tratamento VIP que o Paulo recebeu mostra 2 coisas. Que Félix sabia quem eram os seus acusadores e Félix sabia quem era Paulo. Então você conhece as pessoas. Sabe, eu estou com raiva daquela pessoa, por que você está com raiva? Agora eu não gosto mais daquela, por que você não gosta? É porque o fulano falou, é porque o fulano falou, você não conhece a pessoa? Para poder olhar para ela, conversar com ela?
Você não conhece? Então, olha aqui o Félix. Ele manter Paulo com brandura, ele sabia que os judeus era tudo casca grossa. Sabia que os judeus estavam mentindo. Sabia que os judeus queriam matar o Paulo, que eram invejosos. E sabia que Paulo, ele era inocente. E disse, bom, eu vou ficar com o Paulo preso, mas vou tratar ele com brandura. Se o pessoal dele quiser trazer lanche, almoço, janta, ficar aqui, jogar dominó com ele e tal, pode fazer o que quiser aqui, não tem problema nenhum não, né? Trate ele com carinho, não proíba ninguém de ver o apóstolo Paulo. Os dele pode vir e ver sem problema. Então, meus irmãos, apesar disso aí, o que esse tratamento implicava? Que Paulo, ele ficava preso num soldado 24 horas por dia. A liberdade não era tanto assim não. Ficava preso junto com um soldado romano o tempo todo. Saía um, entrava outro. Saía um, entrava outro. E ele ficava lá o tempo todo. Bom, mas aconteceram coisas interessantes nesses mais de 2 anos que Paulo ficou preso em Cesareia. Por exemplo, a pregação que ele fez para o governador e a esposa do governador, a princesa Drusila. Olha lá, versículo 24. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça, e da temperança, e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu, por agora vai-te, entendo oportunidade, eu te chamarei. Quando a palavra de Deus, quando a verdade de Deus nos fere, olha só que interessante. Eu acho muito legal isso que aconteceu. O governador, ele chamou a esposa dele, que era Drusila, que era judia, que conhecia muita coisa sobre os costumes judaicos. Chamou ela e disse, vamos visitar o Paulo? Tem um camarada lá preso chamado Paulo, e ele é judeu que nem você. Ele fica falando de um tal Jesus aí, vamos visitar ele lá? E ela foi, olha que legal. Foi lá, é como se o rei e a rainha tivessem sentado para o Paulo poder pregar. E aí, meus irmãos, tem 2 perguntas aqui, tá? Olha lá. O que os 2 queriam ouvir? Primeira pergunta. O que os 2 precisavam ouvir? O que você quer ouvir é uma coisa. O que você precisa ouvir é outra coisa. O que o cara quer ouvir, as pessoas querem ouvir, é algo que faz massagem no ego dele. Ai, que legal, e falou, falou de amor, falou, tá, né? Mas se tocar no pecado, se tocar na transgressão, se tocar na impiedade, não gostei desse pregador não. Por quê? Falou do inferno, eu não acredito no inferno. Entenderam? O pregador, ele tem que pregar o que as pessoas precisam ouvir, e não o que elas querem ouvir. Paulo, ele prega o que as pessoas precisam ouvir. Ele falou de justiça. Sabe o que é justiça? É simples. A justiça é o seguinte, Deus criou o homem perfeito, o homem caiu no pecado e ele precisa ser punido. Isso é justiça. É falar que o homem, ele está caminhando para o inferno, que o homem, ele está ali nas mãos do Senhor para ser julgado por causa do seu pecado. Pronto. Justiça é isso. É Deus punir o pecador por causa do seu pecado. Isso é justiça, que mostra também a santidade de Deus. Santidade de Deus, justiça de Deus, punição ao pecado, porque Deus não pode ver o pecado. Mas aí a pessoa pode dizer assim, calma lá, mas eu sou um cara bom, né? Ele pode falar, não, eu sou bom, eu não tenho pecado. É por isso que, além de falar da justiça de Deus, o Paulo falou sobre temperança. A palavra temperança aqui significa domínio próprio, ou seja, o que você já fez na sua vida. Se pudesse passar um filme do que cada um de nós já fizemos na nossa vida, tudo. As coisas boas, primeiro. Põe as coisas boas primeiro. Repartir um doce na escola, vai aparecer lá.
levei, meus irmãos, um alimento ali para quem estava precisando, nota 10. Evangelizei uma pessoa, 1000, né? Mas aí começa a passar todas as coisas ruins também. Você gostaria que todos vissem as coisas boas, mas você nunca, jamais ia querer que as pessoas vissem as coisas ruins. É o domínio próprio. O que eu fiz da minha vida? Aí tem esse governador, puxa vida. Eu não sou um cara ruim, eu sou um governador assim, até bom. Aí eu não mandei matar o Paulo, eu não sou ruim. Mas você está aí segurando ele por causa do dinheiro. Você mandou matar lá, né? Fez uma emboscada para o sacerdote que te colocou aí nesse lugar. Pagou o mal com o bem. Você é cruel. E a Drusila? A Drusila era o tipo de mulher, assim. Ela casou com um rei, mas era um reizinho meia boca, sabe? Não. Aí tinha esse outro rei aqui, que é um governador, né? Um pouco mais importante, o Félix. Ela largou desse aqui, já foi para esse que é mais importante. Tem gente que é assim, não importa, até para casamento. Larga um para ficar com a outra que é melhor, com a outra que é melhor. O que for melhor para o status, ela era desse tipo de pessoa. Gostava de estar no meio das pessoas mais importantes, financeiramente, ou, meus irmãos, socialmente mais importantes. Tem gente que gosta disso. Então, a Drusila, ela era assim. Aí ele começou a falar de domínio próprio. E nesse momento que ele começou a falar de domínio próprio, quando a gente está errado, a gente abaixa a cabeça, fica quieto, eles ficaram. Acabou a mensagem? Não. Aí ele tem uma outra mensagem, outra parte da mensagem. Está aqui no versículo 25. E aí falou sobre o juízo vindouro. Ou seja, que esta vida não é tudo. Que você vai ser julgado por tudo que você fez. E nesse juízo, você precisa ter um advogado, que é Jesus Cristo. E ele não cria em Cristo como Salvador. Não tem jeito de falar que vai ter o juízo e não dizer estamos condenados. Mas aí vem Jesus, se você entrega a sua vida para Jesus, você já passou da morte para a vida. O juízo de Deus não recai mais sobre ele, diz o Evangelho de João no capítulo 3. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, pela graça sois salvos. Bom, só que ele não tinha Cristo. E falar do juízo para quem não tem Jesus dá medo. Quando a pregação nos fere, Félix tremeu diante da verdade que ele ouviu. Ele estava acostumado com todo mundo bajular ele. E aí vem um pregador, e esse pregador, que é Paulo, está preso. Ele podia bajular para poder ser solto. Ele vai dar uma paulada dessa. Félix, Drusila, casal honrado. Se vocês morrer, vocês vão para o inferno. Aí, meus irmãos, ele começou a tremer, começou a ficar com medo. E no versículo 25 ele disse, para, estou tremendo mesmo. Você sabe que o original é tipo uma tremedeira da perna. O original é como se fosse aquele momento que o Belsazar, ele está diante daquelas letras escritas na parede, tremendo as suas perninhas, paca. Ele ficou com medo, muito amedrontado. Ele disse, Paulo, para. Olha, um outro dia eu vou te ouvir, tá? A procrastinação. Ele deixou a sua decisão para outro dia. E eu digo para você, esse outro dia nunca chegou. Nunca deixe para entregar a sua vida a Jesus para um outro dia, porque você não sabe como é o outro dia. Você precisa entregar a sua vida para Jesus hoje. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E ele disse, amanhã eu dou um jeito de te escutar de novo. Não é isso que está no versículo 25? Uma outra oportunidade eu vou te chamar. A Drusila, por exemplo, nunca mais é dito que ela
ficou na frente de um pregador. Agora, meus queridos irmãos, Drusila. Drusila é uma prova da vitória do Evangelho. Quem é Drusila? É a segunda esposa do Félix, está no segundo casamento também, ou seja, está lá, não tem problema, né? Está ali numa vida, pelo menos ela está casada lá, e isso é muito importante para a vida dela. Agora, vamos ver mais alguma coisa. O bisavô, o biso dela, quem que era? O que mandou matar as criancinhas em Belém e queria matar Jesus. Herodes o Grande, era o bisavô dela. O tio-avô dela, é o Herodes Antipas, o que mandou matar o João Batista. E cortou a cabeça do João Batista. E que julgou a Cristo também. Né? Esse é o tio-avô dela. O tio-avô dela viu Jesus frente a frente. E não gostou muito, não. Queria que Jesus fizesse um sinal para ele, Jesus não fez. Jesus chamou o tio-avô dela de raposo. Depois, o pai dela, isso é mais próximo, né? O pai dela é o Herodes Agripa, é o cara que mandou matar o Tiago, cortar a cabeça do Tiago no capítulo 12. Olha o histórico dos parentes dela, bisavô, tio-avô, pai, ou seja, primeira, segunda, terceira geração lá atrás, todos inimigos do Evangelho, todos de alguma forma queriam destruir o Evangelho. O bisavô queria matar o Evangelho antes do Evangelho nascer. E depois que nasceu, se puder matar, vamos tentar, não conseguiu. Cortando cabeças de João Batista, do apóstolo João. Esse que cortou a cabeça do apóstolo João não, do Tiago, perdão. Ele foi comido pelos bichos em praça pública. Ele estava falando lá e alguém falou, não é homem que está falando, é Deus. Daqui a pouco saiu uma lombriga pelo nariz, saiu uma lombriga pela orelha. Acontece. Deus comeu ele vivo no meio de todas as pessoas. Veja só, a efemeridade, a brevidade dos adversários do Evangelho. Aí Jesus, meus irmãos, passa a terra, passa o céu, mas a minha palavra não vai passar. Os inimigos do Evangelho, o Hitler já se foi, Mussolini já se foi, Marx já se foi, Lenin também. Os inimigos do Evangelho já morreram. E o Evangelho está firme, forte. É por isso que eu estou falando da Drusila, né? Olha o poder vitorioso do Evangelho. Os antepassados da Drusila fizeram de tudo para acabar com o Evangelho. Agora tem uma descendente da terceira, quarta geração, sentadinha, quietinha, ouvindo o quê? O Evangelho. E no capítulo seguinte vai ter outro ainda. A vitória do Evangelho. Meus irmãos, a palavra de Deus permanece para sempre. Os inimigos da palavra de Deus vão caindo, vão sendo destruídos, mas a palavra de Deus, ela dura para sempre. 2 anos de espera, né? 2 anos. 2 anos dá para fazer alguma coisa? Ele ficou 2 anos na cadeia. 2 anos dá para fazer muita coisa? Em 2 anos que Paulo ficou lá em Éfeso, a palavra de Deus diz que toda a Ásia ouviu o Evangelho. Então, pastor, foi um desperdício, hein? Ficar 2 anos preso, ele podia ter evangelizado uma nova Ásia. Agora, será, meus irmãos, que nesse momento, veja só, a gente não pensa que Deus se esquece? 2 anos preso. Será que Deus se esqueceu de mim? Eu fico pensando que Paulo, meus irmãos, 2 anos não é fácil, não. Ele ficou mais do que isso. Eu só quero falar de 2 anos porque o versículo 27 está dito que ele ficou 2 anos ali até ele ser entregue na mão do Festo.
E a palavra de Deus, meus irmãos, mostra que o José também ficou um bom tempo lá na cadeia. E ele ficou tão desnorteado, que ele falou assim para o copeiro: copeiro, me tira daqui, porque eu sou inocente. Sabe o que isso significa? Que ele não estava mais confiando plenamente em Deus, parece que Deus tinha se esquecido dele. Então, vou pedir ajuda de qualquer um. Quando a gente começa a pedir ajuda de qualquer um, é porque a gente pensa que Deus se esqueceu. Quando um copeiro, ele é tão poderoso para me tirar de lá, é porque Deus, meus irmãos, parece que ficou em segundo plano. Deus não se esquece dos dele, jamais, jamais. Então nós somos tentados a pensar que Deus nos esqueceu. Isso não é coisa de José. No capítulo 27 de 1 Samuel, o Davi ele fala assim: quer saber de uma coisa? O Saul vai acabar me matando. Eu vou embora daqui, vou mudar lá para os filisteus. Vê se tem juízo uma palavra dessa. Quantas vezes Deus o livrou e agora ele está falando que é melhor para ele, a melhor coisa da vida dele é morar lá com os filisteus. Ele não foi feliz lá, mas também significa que ele imaginava que Deus tinha se esquecido dele. E Deus não se esquece de nós. Deus está sempre lá. O José foi preso, ficou quantos anos lá na cadeia? A primeira coisa que o capítulo 39 diz quando ele é preso, é que Deus estava com José naquela prisão. Deus estava com ele. E Deus está com cada um de nós. Pode parecer que você está sozinho e abandonado. Mas Deus só está agindo de uma forma que você ainda não entende. É por isso que eu quero terminar perguntando: como é que foi esses 2 anos de Paulo lá na cidade? Natan, como foi esses 2 anos presos em Cesareia? Olha lá. Primeiro, Deus cuidou do seu servo. Versículo 23 diz que ele foi tratado com brandura, tá? Com muita brandura. Foi Deus, aliás, Deus foi o único que nunca o abandonou, tá bom? Segundo, foram cheios de atividade. Já pensou? Ele pregou para o governador, pregou para a princesa Drusila, pregou para o rei Herodes Agripa II, pregou para Berenice, que era a irmã da Drusila. Olha só, pregou para rei, para governador, pregou para rainha. Atividade. Mesmo na cadeia, ele estava em plena atividade. Você sabe o John Bunyan? O John Bunyan escreveu o livro que depois da Bíblia é o livro mais lido pelos cristãos no mundo, que é o Peregrino. E ele vivia sendo preso, porque ele pregava o evangelho na Inglaterra e não podia ser batista lá na Inglaterra. Não podia pregar o evangelho lá na Inglaterra. E aí ele vivia sendo preso. Fala que você não vai ser mais pregador que nós solta. Não, eu vou ser pregador. Se sair daqui eu vou pregar. Soltava, ele pregava e voltava para a cadeia. Só que a cadeia ficava dentro de um buraco. E ele ficava lá dentro daquele buraco. E os irmãos da igreja dele, tadinho, ia lá, ia lá, rodeava e, colocava um paninho lá dentro, falava: estamos aqui, né? Aí ele pregava lá da cadeia e os irmãos tudo escutava lá fora. Tudo. Olha que jeito diferente de ser igreja, que jeito diferente. O fato de ser preso não vai acabar com a atividade. O fato de alguém vir aqui tirar esse prédio nosso, tomar tudo que a gente tem, não vai acabar a nossa atividade. Então, esses 2 anos foram cheios de atividade, de pregação e de escrever as cartas de Éfeso, as cartas de Filipenses, a carta de Colossenses foram escritas quando Paulo estava preso em Cesareia e depois em Roma. Ou seja, o tempo de prisão foi um tempo que ele usou para escrever. Sabe aquele versículo lindo, maravilhoso? Pela graça sois salvos mediante a fé? Ele estava preso quando ele escreveu essa palavra. Ele estava preso no livro de Filipenses, e ele escreveu o livro de Filipenses. Ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meus irmãos,
as cartas mais doces, mais alegres do apóstolo Paulo foram escritas quando ele estava preso, pregando, escrevendo a Bíblia e a providência divina, né? Os 2 anos providenciais. Ele mesmo diz que Lucas, o médico amado, nunca o abandonou. Só que Lucas não nasceu em Israel. Ele não conhecia os irmãos lá da Judéia. Não, ele não conhecia. E quando Paulo desceu para Jerusalém, ele desceu junto. E quando Paulo foi preso, ele ficou lá junto com Paulo. Podia ficar, então ele ficava junto com Paulo. Paulo chegou a dizer, só Lucas, o médico amado, ele está comigo, Lucas está comigo. Então, lembre-se disso, o Lucas, ele ficou com Paulo em Cesareia, ou seja, em Israel, por 2 anos. E ele ficou fazendo o que lá, pastor? A gente tem um evangelho, não tem, Adriano? Como é que chama o terceiro evangelho? Lucas! Ele escreveu o terceiro evangelho. Lucas. Dizem que ele usou esses 2 anos para fazer as pesquisas que o Espírito Santo estava dando para ele. Olha o que ele fala no capítulo 1, para a gente terminar então. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Tem tempo, né? Para andar para lá, para cá. Né? Versículo 1. Capítulo 1, versículo 3. Falando lá com o Teófilo, né? Pareceu-me também a mim inconveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Ou seja, meus irmãos, ele falou assim, olha, eu me informei minuciosamente do que Jesus Cristo fez, desde quando ele nasceu até o dia que ele morreu. É por isso que você tem o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas fala quem que era o pai, quem que era a mãe, quem que era o avô, quem que era a avó do apóstolo Paulo, de Jesus, né? O Evangelho de Lucas conta detalhes do nascimento, que ele estava lá naquela cidade que não tinha lugar para ele nascer. Como é que ele sabia isso? O Espírito Santo usou aqueles 2 anos para ele minuciosamente, através do poder do Espírito Santo, de poder escrever lá. E essa pesquisa foi dirigida por Deus. Veja, irmãos, 2 anos preso? Esqueci o tema aqui. Confie em Deus quando Ele parece estar ausente. Confie em Deus. Ele está lá.